Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre como modificar o Standard. Quem cria ou atualiza o Standard? Os funcionários da SAP, as equipes da SAP, a própria SAP. O óbvio precisa ser dito, porque a SAP, que criou o programa, ela entende como o programa funciona, ela entende cada parte do programa. Então o cliente ele não pode sair mexendo no programa Standard porque ele não sabe como funciona. Ele pode até achar que resolveu um problema, só que ele não tem a visão geral. Aí o programa começa a comportar de forma errônea, começa a gravar dados inconsistentes no banco. Aí a SAP ela não vai dar suporte, né? Porque você mexeu no sistema dela. Então, nesses casos, ela já não dá suporte. Então você nem pode fazer isso, tá? Se você fizer, é por sua conta e risco. Então, o que que a SAP faz? Ela cria novos programas, faz correções de erro, melhorias e novos recursos. E como eles fazem isso? Eles conectam no ambiente do cliente e começam a mexer nas coisas? Não. É sempre assim. Quando a SAP vai mexer no ambiente do cliente, é que tem um chamado aberto, é que tem, sei lá, um contrato específico. Aí sim, é tudo combinado, né? E eles conectam no ambiente. Mas diretamente, não conectam, tá? Se o cliente não pedir, eles não vão conectar. E não tem correções automáticas, tá? Tipo um Windows Update que fica lá atualizando automaticamente o sistema. Não. Tudo é feito por meio de geralmente consultorias, tá? Que são especializadas nesse processo. Elas já fazem atualizações grandes, pequenas, fazem coisas avulsas. Então, as consultorias vão atrás das atualizações, tá? A SAP ela faz correções standard, mas é você que tem que buscar e não ela que vai te entregar, entendeu? Então, quando você vai fazer pequenas correções, por exemplo, você acaba aplicando notas, né? Você pode fazer correções pontuais, tá? Quando são várias notas envolvidas, você pode aplicar um support package, que é esse pacote de correções que a SAP disponibiliza. Quando você está fazendo diversas correções, só que mantendo a mesma versão do ambiente, por exemplo, você está na versão ECC e quer só aumentar o EHP, por exemplo. EHP é a versão ali dentro do ECC. Aí você quer mudar do EHP 0 para o EHP 1, EHP 1 para o 2. Ou você pode pular do EHP 0 até o 6. Você pode fazer atualizações, né, diversificadas, de acordo com a necessidade do cliente, tá? E quando você muda de versão, por exemplo, você está com a versão ECC, que é a versão mais antiga, e muda para o S4HANA, aí você está fazendo uma migração, tá? É uma coisa um pouco maior. Então tudo depende do nível, do tamanho da atualização que você precisa fazer, tá? E às vezes você não encontra uma correção para o programa standard por meio de notas. Então você procurou lá, não encontrou. Você procurou na internet, não achou nenhum fórum, nada que explique como corrigir um determinado problema. Aí você pode abrir um chamado. Aí a SAP atende por chamada. Ela vai analisar o seu problema, o ambiente, seu erro e vai propor uma solução. Ou ali no chamado mesmo, ou vai indicar uma nota ou uma série de notas para você aplicar e testar de novo, ou vai te dar uma correção ali no chamado mesmo. Ah, faz isso, faz aquilo. Posso mexer no standard? Resposta simples, diretamente, em 99% dos casos, não. Indiretamente, pode. Por que que eu fiz essa distinção? Porque quem vai atualizar o standard, igual eu expliquei nos slides anteriores, é a própria SAP, por meio de notas, support package, upgrades, esse tipo de coisa. Coisas que você vai instalar no sistema. Então a correção vai vir de lá, tá? Em alguns casos específicos, você não encontrou a correção, não vai abrir chamado, não vai ficar esperando, você quer corrigir aquele objeto. Beleza, você pode editar e fazer a correção. Desde que o cliente, né, seja ciente, é sempre bom avisar, receber o ok dele, né, para fazer essa modificação. Por quê? Quando esse cliente for atualizar o sistema dele, tem algumas transações, SPA, o SPDD, o ATC, dependendo da atualização, vai indicar que aquele objeto standard foi modificado pelo cliente e tem uma nova versão daquele objeto. Então, a SAP não pode simplesmente sobrescrever aquele objeto porque vai desfazer tudo que o cliente fez. Então, ela marca lá que aquele objeto foi modificado e você tem que ir lá e fazer alguma coisa. Você tem que descartar o que o cliente tinha feito, você pega a versão nova do objeto e
instala, vamos dizer, as correções Z naquele objeto. Então você tem que decidir, né, o que você vai fazer. Você vai manter ou se você vai descartar, tá? O que você não pode é deixar aquele objeto standard desatualizado. Você fazer isso, aí, né, o standard não vai funcionar corretamente. Você vai entrar numa transação, por exemplo, que aquele objeto é utilizado e vai começar a dar erro, dump. Então, você não pode deixar o objeto desatualizado, tá? Indiretamente, pode. Por que eu falei isso? Porque a SAP, ela não é um sistema que é utilizado no mundo inteiro, por diversos países, diversos tipos de empresa. Então, apesar dos programas standard serem iguais, cada cliente, né, tem as suas particularidades. Então, ela tem que fornecer meios do cliente personalizar o sistema, não só com customização, mas com código também, mexendo no código. Então, o que ela fez? Ela fez formas de você mexer em determinados pontos do sistema, que eu vou explicar aqui, ó. Formas de se modificar o standard. Primeiro, user exit, field exit. Eu vou explicar tudo isso aqui em slides individuais, tá? Eu só vou passar aqui na listinha. User exit, field exit, screen exit, enhancement, BAP, BAD, né? Estrutura append, copiando o standard para o Z, customizing, S-Note e modificação direta do objeto. Então essas formas que eu lembrei, tá? Pode ser que eu esqueci uma coisa ou outra, ou que a SAP invente alguma coisa nova no futuro, mas isso aqui é o que é o mais utilizado hoje em dia, tá? User Exit. São pontos pré-definidos no código padrão da SAP, onde você pode colocar sua própria lógica de programação. Então são pontos que a SAP determinou que você pode mexer. Ela fala, ó, ali você pode mexer, no resto não mexa, tá? Então vamos ver na prática. Eu tenho aqui na minha esquerda o programa SAP MV45A. Esse programa é responsável por criar, modificar e exibir ordens de venda, cotações e outras coisas também, tá? Então nesse programa, no programa principal, a gente tem uma série de includes. E tem uma seção aqui que a SAP colocou aqui no comentário, ó. User Exits. Então ela está falando que aqui você pode mexer dentro desses includes. Em outro lugar, não mexa. É isso que ela está dizendo. Então se a gente pegar aqui, ó, esse primeiro include, MV45AOZZ. Esse include é específico para User Modules PBO. Ou seja, se você criar alguma tela criar ou modificar alguma tela dentro desse programa, você vai precisar dos eventos PY e PBO, não vai? Então é desse include que você vai colocar os seus módulos do PBO. Então você tem lugares específicos para colocar o seu código, não é qualquer lugar, tá? Então aqui seria só os módulos de PBO. Nesse de baixo, ó, seria só os módulos do PY. Esse de baixo seria os user forms, que seriam os seus forms, tá? Da versão menor do que 3.0. Aqui user forms. Aqui a user forms menor do que a versão 3.0D. Então assim, tem includes específicos para você colocar os seus forms, tá? De acordo com a versão. E você pode testar também, mesmo não estando na versão ali, pode colocar seu código, debugar, verificar qual que é o comportamento do standard, quando ele passa ali, fazer alguns testes, tá? Não é porque tá a versão ali que você não pode mexer se não estiver na versão. Você pode mexer, tá? Mas é sempre bom considerar esses comentários, tá? Então, beleza. Se a gente pegar esse primeiro include, eu deixei aqui do lado. Como que é esse include, ó? Este include é reservado para modificações de usuário. Módulos PBO para processamento de documentos de vendas. Ó, o nome dos módulos de modificação devem começar com ZZ. Então a SAP está explicando aqui o que esse include, para que ele é, para módulos PBO, e está falando que os módulos têm que começar com ZZ. Por quê? Você não pode colocar aqui qualquer nome, porque a SAP ela está criando o programa standard, está modificando, não está? Fazendo melhorias, etc. Ela não sabe o que cada cliente no mundo está fazendo. Então, se o cliente colocar o nome de um módulo que não começa com ZZ, ele pode colocar um nome igual ao que a SAP definiu. Então, para evitar esse conflito, e até por isso que a gente usa programas começa com Z ou Y, porque a SAP está separando o que ela vai criar do que o cliente vai criar. Entendeu? Então, tudo isso aqui
esses padrões servem para isso, para você não entrar em conflito do código standard com o código Z, certo? Então, se você fosse fazer algum módulo PBO, porque você criou alguma tela, modificou alguma tela, você teria que descomentar, né, isso aqui e criar o módulo que você quiser, desde que comece com ZZ, tá? E quando você for modificar esse include, você vai precisar de uma chave para modificar esse objeto, porque ele é um objeto standard, tá? Apesar da SAP falar para você modificar, você não vai conseguir modificar sem uma chave. Aí você vai entrar no portal da SAP lá, tem uma área para você registrar as modificações em objetos. Aí você coloca o nome do objeto, a categoria e tudo mais, o número de instalação, e ele te dá uma chave que você consegue modificar, tá? Em um slide posterior eu vou falar sobre isso, tá? Aí, quando a SAP, vamos supor, liberou novas versões e uma consultoria vai atualizar o ambiente desse cliente, como você só modificou aqui, não vai impactar no sistema. Porque a SAP já sabe que esse include é para os clientes, não é para ela mexer. Entendeu? Então, assim, dificilmente vai dar problema. Se der algum problema, é fácil de resolver. Então a SAP está ciente disso, e o cliente também. Temos mais exemplos aqui. Esse include da esquerda, o MV45A IZZ, serve para módulos PY. Então você descomenta e faz a modificação aqui, seguindo aquele padrão de nomenclatura ZZ, que tem que começar. Nesse outro include, MV45A FZA, serve para forms de processamento de documentos de vendas. Também tem que ter aquele padrãozinho, começar com ZZ, tá? Vamos lá. Então aqui a gente tem é um pouco diferente, ó. Já tem um form criado. Você também pode criar forms, tá? Mas você já vai ter forms criados, pré-definidos, que a SAP vai chamar em determinados momentos. Então o que que esse form faz? Pelo nome você já tem uma ideia, né? Ó, user exit, geralmente começa com user exit. Move fields to conc d. Então, o que que isso aqui vai fazer? Vai mover campos para essa estrutura ou tabela interna, não sei o que que é isso, tá? Que tem esse nome, conc d. Então, aqui até tem um exemplo, ó, conc d, tracinho, zz, field. Aí, para você mexer, né? Se você criar algum campo z lá, você já pode descomentar e colocar aqui. E você pode mexer em outros campos também, tá? Não somente campo z, pode mexer em qualquer campo que está aqui, tá? E não somente na estrutura, em qualquer estrutura e tabela interna que estiver disponível. Objeto, tudo que está na memória do programa standard você pode mexer. Só que a recomendação é que você só mexa dentro da conc.d, porque aqui é o local certo para isso, tá? Então aqui tem o nome do form, aqui tem um textinho, né, explicando o que que ele serve, ó. Essa user exit pode ser usada para mover alguns campos para a comunicação de work area, que é uma estrutura, tá? Work area é uma estrutura, para a substituição do produto. Este form é chamado dado form conc.d, underline comp.d, underline fueling. Tem esses nomes estranhos aqui, ó, que deve estar em alemão, tá? Se você colocar no Google Tradutor, vai significar alguma coisa, tá? Então, até se você tiver alguma dificuldade em entender esses trechos de código standard, que muitos deles estão em alemão, você pode usar o Google Tradutor também, tá? Mas nesse caso aqui já está em inglês também, então ajuda bastante, tá? Os comentários aqui. Field Exit permite a adição de lógica personalizada para validar ou manipular dados em campos específicos de uma transação ou tela. Então aqui você vai fazer modificações no standard referentes a um campo, tá? Então toda field exit, ela vai começar, vai ser um módulo de função. Primeira coisa, né? Você vai mexer lá na EC37. Então você vai criar um módulo field underline exit underline, geralmente é o nome do campo daí. Ah, eu quero fazer uma field exit no campo KUNNR, que é o código do cliente. Vai ser o nome field underline exit underline KUNNR. matnr vai ser a mesma coisa, vai ter esse prefixo e vai terminar com matnr. E assim por diante. Nesse ambiente que eu estou aqui, eu até fiz um filtro, ó, coloquei field underline exit asterisco, para ele listar todas as field exits que estão criadas nesse sistema. Ó, tem field exit para esse campo stgrd, esse é o nome do campo, ó, bupla,
rating, text. Às vezes tem um sufixo, né? Underline 0, underline 1, esse tipo de coisa, tá? Mas tem muita field exit que é só termina com o nome do campo, tá? Então, você pode criar uma field exit para qualquer campo do sistema, tá? Tem uma transação específica para isso. Lembrando, eu vou fazer um vídeo específico de cada coisinha dessa que eu estou explicando, tá? Um para field exit, um para user exit e assim por diante, tá? E aqui tem um exemplo de como que é uma field exit. Então, é um módulo de função que ela vai ter sempre um parâmetro de importação, input, e um de exportação, output, tá? E aqui dentro você coloca o código que você quiser. Então, se esse campo aparecer em determinada tela, de uma transação standard, de Z, seja onde for, o sistema vai chamar essa função para você fazer alguma coisa. Ah, eu quero colocar uma validação aqui. E se não tiver de acordo, eu quero dar uma mensagem de erro. Eu quero fazer um log, uma tabela, eu quero fazer alguma coisa. Você coloca o código aqui. E uma field agent você pode também ativar e desativar no sistema, tá? Screen Exit permite adicionar campos personalizados ou modificar a estrutura das telas padrão do sistema. Ou seja, a SAP deixou algumas telas dentro dos programas standard específicas para o cliente colocar o que ele quiser ali. Colocar os campos Z dele, colocar qualquer coisa ali. Então, por exemplo, nesse programa aqui, SAP MV45A, ele tem uma série de telas, tá? Eu coloquei um pedaço aqui, um print de uma parte, tem um monte de tela. Antes dessa aqui, ó, 8081. Então, analisando somente esse pedaço, que é o final ali, mais ou menos, a gente pode ver, ó, tem a tela standard 8081, 8082. Essa aqui a gente não pode mexer nessas telas. Algumas a gente pode, por exemplo, 8309, documento de vendas, cabeçalho, user exit, linha cabeçalho. Então, pela descrição da tela aqui, eu já tenho uma ideia que eu posso mexer aqui. Porque se tem user exit, provavelmente é coisa que a gente pode mexer, tá? Mas como que eu sei? Eu posso olhar na internet, né? Ah, qual tela posso mexer dentro da transação VA01? Aí vai ter alguém falando que você pode mexer nessa tela. Ou às vezes tem algum documento da SAP avisando, alguma nota, ou lá em alguma transação standard fala que você pode mexer nessa tela, pode mexer em include. Algum lugar vai ter essa informação, tá? Outro indício que você pode mexer numa tela dentro de um programa standard é se a tela está vazia. Então, por exemplo, essa tela 8309, ela não tem evento PBO e não tem o pai. Ele está aqui, mas não tem nenhum módulo, tá vendo? Tá vazio. E a tela também está vazia, ó, não tem nada. Eu abri o layout da tela e ela está vazia. Então, isso é um forte indício que você pode mexer nessa tela, tá? A SAP não vai mexer nessa tela, ela deixou pronta para o cliente mexer. Então, você pode aqui modificar essa tela, colocar seus módulos PY PBO aqui, criando dentro daqueles includes específicos para isso e colocando aqui o que você quiser na tela. Onde essa tela vai aparecer? Aí depende da tela. Pode ser que a tela apareça aqui, ó. Eu abri até uma ordem qualquer. Aqui nas abinhas, ó, tem vendas, expedição. No final da listinha, geralmente ficam as telas do cliente. Então, ó, dados finais A, B, ó. A B no caso aqui, ó, tá vazia. Então, alguma tela que você modifica vai aparecer aqui, tá? Geralmente você vai encontrar um tutorial, algum artigo explicando como você vai fazer a modificação de ponta a ponta. Porque não é só criar a tela. Às vezes você tem que criar a tela, criar os módulos, criar a sua lógica, e depois entrar em alguma transação de customização para habilitar que essa tela apareça. Então é uma série de coisas para tudo funcionar em conjunto, tá? Então não é simplesmente modificar a tela que vai aparecer em algum lugar. Às vezes é isso, tá? Modificou, já apareceu. Mas às vezes você tem que fazer uma série de outras coisas para que a tela apareça na transação standard, tá? Aí tem outra tela aqui, ó, 8310. Documentos de venda, cabeçalho, user exit, header. Aí tem outras aqui, ó, que tem user exit no nome. Então você pode ir entrando e modificando se você precisar, né? Ó, nível de cabeçalho, nível de item. Essas duas aqui é de nível de item, na verdade, né? Então, somente modifique no lugar que você precisa, tá? Não vai modificar à toa também.
E caso peça uma chave de objeto, aí você pode registrar lá no portal da SAP, informando os dados do objeto. Você pega a chave de acesso e coloca. Enhancement ou melhoria. Técnica utilizada no sistema SAP para estender e personalizar funcionalidades padrão, sem a necessidade de modificar diretamente o código-fonte original. Isso aqui é um recurso muito utilizado, tá? Quando você quer modificar o standard, porque ele é muito versátil. Ele te permite você modificar o código em diversos níveis, tipo no começo do form, no final do form, no começo de um método, no final do método, no meio, em alguns pontos do código, tá? Do programa. Então, em vários locais, você pode colocar um enhancement, que é um pedaço de código Z dentro do standard. Só que ele não modifica o código original. Aqui nesse exemplo, na MV, include MV45A FZA. A gente tem um form, que é o user exit move field to conc_d. Nesse local aqui, eu poderia modificar diretamente esse include? Poderia, porque aquele include específico para o cliente modificar. Mas se fosse um include que não poderia modificar, a gente poderia colocar um enhancement, ou tentar pelo menos, né? Aí tem uma ferramenta ali no editor de código que você visualiza os pontos que você pode colocar um enhancement. Então, quando você ativa esse recurso, ele coloca esse monte de aspas duplas aqui, ó, indicando que esse ponto você pode colocar. Aí você coloca um enhancement ali, você dá um nome para ele. No caso, vai começar com Z. Eu coloquei aqui o enhancement ZTest1, tá? E cada local que você coloca o código Z, se você usar o mesmo enhancement, cada pedaço de código espalhado por diferentes objetos vai ter um número, ó. Esse aqui, no caso, é o 1. Nesse lado aqui, eu usei o mesmo enhancement, ó, ZTest1, só que aqui, esse aqui é o ponto 2. Então, o mesmo enhancement pode ser utilizado em locais diferentes. Eu estou usando esse include aqui, ó, que termina com FZA e esse termina com TZZ. Então, são includes diferentes usando o mesmo enhancement, tá? Então, aqui ele abre um trecho de código para você colocar o que você quiser. Ah, eu quero criar uma variável, atribuir um valor. Posso colocar uma regra aqui e modificar um valor de um campo standard. Você pode fazer isso. Só que, claro, tome cuidado, teste certinho para ver se isso não vai impactar no programa, tá? Caso você não precise mais, né, não foi o local correto, pode deletar o código ou anular o enhancement, que ele vai tirar aquele código do standard, tá? Então essa é uma forma que a SAP inventou de permitir que você mexa no standard, só que sem mexer no objeto standard. Então você só coloca, você vincula aqui naquele trecho de código do standard, você vai executar um trecho de código Z, só que se a SAP lançar uma atualização e você aplicar no ambiente do cliente, que vamos supor que você modificou esse include, a SAP vai conseguir mudar esse include e nem vai considerar que tem enhancement ou não, ela simplesmente vai atualizar. Aí depois você verifica se deu algum problema, né? Se deu algum conflito entre o enhancement e o código standard que está inserido no enhancement, tá? Você tem ferramentas para isso. Então, dessa forma, a SAP separa o que é código standard do código Z, certo? Aqui, ó, nesse lado é a mesma coisa. Eu achei aqui um ponto onde eu posso colocar um enhancement, coloquei um enhancement e estou colocando as variáveis, tá? Então, mesmo que o include seja específico para você modificar, no caso o cliente, você pode criar um enhancement, tá? É até uma boa prática. Então, aqui tem dois exemplos, né? Dentro de um form, no começo de um form e no final de um include aqui, ó. Tá vendo? Badge, Business Add-in. Permite a extensão e personalização de funcionalidades em sistema SAP. É uma forma de enhancement que permite adicionar lógica personalizada em pontos específicos do código-fonte padrão do sistema, sem modificar diretamente o código original usando classes. Ou seja, uma badge é um enhancement, só que utilizando classes. Por que classes? Aqui a SAP está utilizando um recurso da orientação a objetos, que são as interfaces. Quando uma classe implementa uma interface, ela tem que implementar os métodos que estão definidos na interface, do jeito que está lá.
com aquela mesma assinatura, parâmetros, tudo mais. Então, uma BAD é isso. Você tem a definição da BAD que a SAP cria. No caso, essa BAD aqui, ó, é a BAD underline ACC underline document. Então, se você implementar essa BAD, você tem que criar uma classe Z que implementa uma determinada interface. Ou seja, você vai ter alguns métodos. Aqui tem uma classe de exemplo standard, ó, que implementou essa BAD e tem os métodos change, e fill, acc e t. Então, se você criar a sua implementação, vai ser uma classe Z com esses métodos. Dessa forma, quando você estiver executando um programa standard, chamando alguma coisa standard, a SAP vai chamando cada implementação dessa BAD, tá? Ou seja, vai executar o seu código. Aí você pode colocar regras de validação, sei lá, inserir coisas em tabela Z, modifica valores de parâmetros. Você pode fazer o que você quiser dentro dessas implementações, tá? E aí tem BAD para tudo, né? Para cadastro de material, de ordem de venda, impostos. Sim, tem BAD para todo tipo de coisa, tá? BAP, Business Application Programming Interface. Permite a integração de sistemas externos com o sistema SAP. As BAPs fornecem um conjunto de métodos e funções pré-definidos, que podem ser chamados para executar operações em objetos de negócio do sistema SAP, como criação de ordens de compra, atualização de dados mestre, processamento de faturas, entre outros. Uma BAP serve para você modificar dados em tabelas standard, tá? Porque você não pode fazer isso diretamente usando comandos de insert, update, delete. Você só pode consultar informações, por exemplo, usando o select. Por que você não pode modificar diretamente? Porque você não sabe o que precisa ser validado para que essa informação seja inserida corretamente, tá? Então, se você inserir dados diretamente, pode ser que esses dados entrem de forma errada, de forma inconsistente. Aí o sistema não vai funcionar direito. Então, a gente usa uma BAP porque a SAP que vai validar se esses dados estão corretos. Se tiver tudo ok, aí sim ela sai modificando tabelas standard. Caso tenha algum problema, ela vai retornar mensagens de erro. Aí você verifica o que aconteceu e daí tenta novamente, tá? Então aqui, esse é um exemplo de uma BAP. Uma BAP pode ser um módulo de função ou uma classe também, tá? Aí no caso de módulo de função, começa com BAP, underline, aí vem o nome da BAP. No caso aqui, Sales Order, underline, create from DAT1. Essa BAP serve para você criar ordem de venda. Então, toda vez que eu quero criar uma ordem de venda, eu vou chamar essa BAP. Eu não vou inserir dados diretamente nas tabelas de ordem de venda, tipo VBAC, VBAP, esse tipo de coisa. Eu sempre tenho que usar essa BAP, tá? Ou uma outra BAP que também insira ordem de venda. Porque a SAP às vezes cria mais de uma BAP para a mesma coisa, tá? Ou versões diferentes, versões melhores que a anterior, né? Às vezes tem BAP, underline sales order, underline create from DAT1. Aí tem a DAT2, a DAT3. Às vezes tem algumas variações, tá? Nesse caso, aí você tem parâmetros de entrada, você passa os dados do cabeçalho da ordem, passa aqui ó, os itens da ordem, parceiros, tem mais coisas aqui, tá? É que o print cortou. E essa BAP, ela também retorna informação, retorna mensagem se deu sucesso, se deu erro, se deu avisos. Documento de venda, se retornou um código de ordem de venda, se deu certo, né? E assim por diante. Estrutura append. Permite adicionar campos personalizados a uma tabela ou estrutura padrão sem modificar o objeto original. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. A tabela transparente VBAC, que é uma tabela de banco de dados, standard. Se eu quero adicionar campos nessa tabela, eu não vou modificar diretamente esse objeto. Eu vou criar aqui uma estrutura append, que é nessa opção. Vou dar um nome para essa estrutura append. No caso, eu dei aqui, ó, zvbac1. E nessa estrutura append eu posso colocar os campos que eu quiser. Sempre respeitando a nomenclatura, para não dar conflito de nome, né? Então, começa com ZZ, aí você coloca o que você quiser. Campo 1, campo 2. Assim, se a SAP criar outros campos aqui futuramente, não vai dar conflito com os seus campos, porque ela não vai usar ZZ, ela vai usar outra coisa, tá? Assim, quando você salvar e ativar esse objeto, essa tabela standard, ele vai pegar os campos que estão lá nas estruturas append e vão criar
na tabela de banco. Ou seja, essa tabela standard vai ter esses campos, tá? Mas não no objeto original. Ele vai estar separado nessa estrutura append, tá? Aí eu coloquei um aviso aqui, ó, atenção. Você não vai querer parar o ambiente PRD do cliente. Então tome cuidado quando você for fazer estruturas append. Por quê? Quando você tentar ativar uma tabela standard que tem campos Z com estrutura append, pode ser que dê algum erro na ativação desse objeto, tá? Aí a tabela pode dar até um problema. É, perder dados é difícil, mas pode até acontecer, tá? Então, tome cuidado. Por mais simples que seja, inofensiva que a alteração, pode dar algum problema. Então, o que eu recomendo? Ó? Antes de adicionar campos em tabelas standard, avalie com o Basis. Por quê? Talvez ele já sabe que vai dar algum erro, tá? De antemão, assim, ele sabe, isso aí é melhor não mexer. E às vezes você tem que abortar essa atualização, não fazer dessa forma, por causa da tabela. Às vezes a tabela é muito problemática, ou o jeito que você está querendo fazer não vai dar certo, tá? Então, tem alguns riscos que você tem que avaliar. Então, se o Basis falar para não fazer, não faça, tá? Aí você tem uma justificativa para isso. E caso siga em frente, antes de transportar para PRD, defina um horário com o Basis e com o cliente. Por quê? É melhor fazer isso, tipo, no final de semana, num horário que ninguém vai usar o sistema. Tipo, todo mundo foi embora, vai ser final de semana. Ninguém usa sábado e domingo, vamos supor. Por quê? Caso dê algum problema, você tem tempo para resolver. Porque se você fizer esse transporte e ainda tiver gente usando, daí der um problema na tabela standard, você não tem tempo para corrigir, vai ter a pressão de reclamação, gente te ligando, e você não vai ter a paz para resolver o problema de forma adequada, tá? E tem um agravante, que a BAP, ele, né, mexe com desenvolvimento. Só que nesse nível aqui, você está mexendo numa tabela de banco. Isso aí acaba envolvendo infraestrutura também. Envolve o Basis, o administrador de banco. Porque se der um problema, é só ele que vai conseguir resolver. Você vai ficar com mãos atadas, entendeu? Por isso que você tem que avisar ele e contar com a disponibilidade dele caso dê um problema para resolver. E o cliente tem que estar ciente também que pode dar algum problema. Porque se você não avisar ele e começar a dar pau lá em produção, ele não vai ficar feliz, te garanto. E vai ligar uma metralhadora giratória com munição infinita e vai ficar reclamando com você. É melhor esses dois pontos estarem acordados, tanto o Basis como o cliente. Avise, né? Você quer modificar a tabela standard? Tem um risco aí. Então testa bem lá no QS. E uma coisa, dar certo no QS não quer dizer que vai dar certo em produção, tá? Faça isso no horário que ninguém tá usando. Principalmente se a tabela for muito grande, que quase sempre dá problema, né? É incrível. Se a tabela for muito grande, tem muitas colunas, a chance de dar problema é grande. Se for uma tabela pequena e não muito utilizada, aí beleza, né? Não vai afetar tanto. Mas mesmo assim, cara, vai mexer em tabela standard do banco de dados, tome cuidado, tome essas precauções, tá? Copiando o standard para o Z. Uma cópia é feita quando não é possível modificar o standard por outros meios, enhancement, user exit, etc. Ou o número de modificações é muito grande. Ou seja, primeiro você vai tentar fazer a modificação de forma correta, usando enhancement, user exit, os recursos que você tem, tá? Mas, às vezes, você não consegue. Naquele ponto que você precisa mexer, não tem uma forma de você modificar ali sem modificar o objeto standard. Não tem. Você já tentou de tudo e não consegue. Ou, às vezes o cliente pede para mexer tanto no programa standard, mas tanto que nem compensa você criar tanta coisa, tanto enhancement, tanto user exit, porque vai ficar inviável, tá? Aí o que a gente acaba fazendo? Copiando o programa standard para um Z, tá? Então aí a gente vai, depois que a gente copia, ele vira um programa Z, aí você mexe à vontade. Só que a base dele é um programa standard. Então como que você faz isso? Isso é com tudo, tá? Não só com programa, mas com função, classe, etc. Então, vamos supor, aqui é um exemplo de programa. Eu quero modificar a EC16N. Peguei o programa lá, eu vou na EC38, clico naquele botão de copiar
e faço a cópia, né? Só coloco um Z na frente. E geralmente é assim que a gente faz, tá? Aí ele vai copiar tudo, não só o programa principal, mas os includes, telas, tudo que tiver dentro do programa, ele pode copiar, tá? Ele até te dá opções ali. Depois que você copia, aí você modifica à vontade. É claro que assim, o que que acontece? Depois que o cliente faz uma migração, um upgrade, qualquer coisa assim, esse programa ele fica defasado, esse programa Z copiado do standard. Porque o standard ele modificou muita coisa. Aí o que que você tem que fazer? Geralmente você tem que fazer uma nova cópia. Então aquele programa antigo não vai servir mais, faz uma nova cópia e vai ter que aplicar as modificações Z em cima da nova versão do standard. Customizing. Processo de ajustar e personalizar o sistema SAP para atender às necessidades específicas de uma organização, envolvendo configuração de parâmetros, definição de opções e ajustes de funcionalidades dentro do sistema para adaptá-los ao processo de negócios da empresa. Aqui eu só vou citar a customização porque é uma forma de você modificar o standard, tá? Mas não é o ABAP que vai fazer, é o funcional. Então aqui é só um exemplo, né? O funcional ele tem uma transação que chama SPRO ou SPRO, SPRO. Essa transação ela reúne customização de várias coisas, de vários módulos, tá? Então, entrando nessa transação, você tem uma árvore de configuração, tá vendo? Você entrando, você vai ver alguma coisa mais ou menos assim, tá? Aí aqui tem, por exemplo, vendas e distribuição. Aí você abre. Aí você tem opções aqui, ó, dados mestres, funções básicas, vendas. Aí você abre vendas. Aqui, ó, tem a cópia, controle de cópia de documentos de venda. Aí você vai ver que tem dois ícones aqui, ó. O primeiro é a documentação. Se você clicar, ele te mostra uma explicação do que se trata isso, tá? Para o funcional entender o que se trata esse item. E esse botão aqui de executar, você entra para modificar a customização mesmo, de fato. Então, clicando aqui no 2, ele abre essa telinha aqui, ó. Ele tem a controle de cópia, documento de venda para documento de venda. Aí tem várias opções, né, ó. Documento de faturamento para documento de venda. Aí você escolhendo uma dessas atividades, ele abre essa outra parte, ó. Aí tem origem, o source, é o AA, que é a ordem de promoção, né? Aí tem o alvo, que é A também, ordem de promoção. Então, ordem de promoção para ordem de promoção. Aí tem várias opções aqui. Então, é só para você saber que você também modifica o standard por meio de customização. S-Note ou nota SAP. É um documento fornecido pela SAP que contém informações importantes sobre correções, melhorias, instruções de configuração ou outros detalhes relacionados a um problema específico em um sistema SAP. Então, uma nota SAP é um documento, igual está aqui. Esse documento ele tem um número único, tem um título e tem uma descrição, né? Sintomas, instruções de correção, etc. Então, nesse caso aqui, ó, é uma nota de tabelas de exceção de imposto, customizing e modificações de imigração. Então, se eu tenho esse problema, eu posso aplicar essa nota, ou seja, eu pego esse número, vou lá numa transação lá do SAP, que no caso é S-Note, baixo a nota e aplico. Eu instalo essa nota, todas as correções dessa nota, tá? Tem nota que todas as correções são automáticas. Você só vai dando next, next, finish. Aí você aplicou a nota. Tem notas que têm atividades manuais, que você tem que ir lá e fazer, entrar numa transação, fazer uma coisa, fazer outra. Então a SAP vai te dizendo o que você deve fazer. Essas são as notas um pouco mais complicadas, tá? Tem notas que têm as duas coisas, correções automáticas e atividades manuais, tá? Então tudo depende da nota que você está aplicando. E quando você está aplicando uma nota, você está modificando o standard. Você está ou criando objetos, ou modificando, ou até mesmo deletando, tá? Então tudo que você modifica pode aparecer esse pop-up para você. Por quê? Você está modificando um objeto standard. E quando você modifica um objeto standard, você tem que ter uma chave de acesso. Então, essa chave de acesso você vai obter lá no portal da SAP, logando com o usuário do cliente, tá? Então, esse registro tem que ser feito com o usuário do cliente. Registrando, aí você dá um avançar e você pode modificar esse objeto. Tudo de acordo com a nota. Modificação direta do objeto. Em último caso, alinhe com o funcional e com o cliente que não foi encontrada outra alternativa
a não ser modificar o objeto. Então, se você já tentou de tudo, user exit, enhancement, bad, você não achou outra alternativa. Você só consegue resolver modificando o objeto. Aí você fala com o funcional, se tiver ok, fala com o cliente, se tiver ok, aí você faz. Importante é o cliente e o funcional tá ok, tá ciente. Por quê? Quando der um futuro upgrade, alguma modificação no standard, que atualizar esse objeto que você modificou, vai dar um problema. Falar, ó, esse objeto foi mexido. Aí você vai ter que entrar numa transação, tipo SPA, SPDD, para ver o que aconteceu e decidir o que você vai fazer, né? Se você vai manter a modificação que você fez no objeto atualizado, se você vai descartar, aí você decide lá depois, tá? E para fazer uma modificação no Object Standard, você precisa da chave de acesso, que é aquele mesmo processo da S-Note, né? Você entra no portal com o login do cliente, coloca as informações do objeto que você está mexendo e ele vai te dar uma chave de acesso. Você colocando a chave de acesso, avançando, você já consegue modificar o objeto. Batch Input é uma forma de modificar dados usando uma transação que preenche os campos, clica nas abas, botões, etc. Como se fosse um robô, fazendo meio que clicando e digitando coisas na tela para você, tá? Isso aqui é usado quando é mais quando você não tem uma BAP para atualizar os dados standard, das tabelas standard, tá? Então você tem esse recurso de criar como se fosse um robô para fazer ações pré-definidas, preencher campos para você na tela, tá? Não é uma coisa muito recomendada porque batch input, se qualquer coisinha na tela mudar, o nome de um campo, a aba, já para de funcionar, tá? Então ele é muito sensível. O ideal é que você use BAP para isso, tá? Mas caso não tenha, né, se não tem outra opção, não tem muito o que fazer, né? Aí a gente usa batch input. E o batch input, BAP e a customização são formas de atualizar dados no SAP, tá? Todas as outras formas são para atualizar objetos no SAP, tá? Então, tipo objetos, programas, classes, funções, etc. Batch input, BAP e customização modifica dados em tabelas, tá? São coisas diferentes. Concluindo, a gente viu que a gente tem muitas formas de modificar o standard sem modificar o objeto diretamente, tá? Esse é o último recurso. Se você não consegue de outra forma, aí você modifica o objeto standard. Lembrando que você pode ter problema em futuros upgrades, aplicações de nota, migrações, porque você modificou um objeto que pode ser modificado pela SAP também, futuramente, tá? Então, se ele for modificado, vai dar um erro e você vai ter que decidir depois, né? Que se você mantém as modificações no objeto novo ou se você descarta, tá? Isso é feito lá na parte do upgrade da migração. E cada item que eu falei nesse vídeo, eu vou criar um outro vídeo específico de cada tema. Por exemplo, eu vou criar um vídeo de BAD, um vídeo de BAP, um vídeo de batch input, de cada coisinha para explicar como que funciona, como que a gente usa na prática, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.